correção da nossa questão desafio EAP. E a questão de hoje, ela abrange um conteúdo muito importante, que é o conteúdo de figuras de linguagem. É uma questão que foi elaborada pela banca Sebrasp, antiga CESP, uma banca bem conhecida com concursos em nível nacional. Então, vamos ao enunciado da questão e, no decorrer da análise, iremos pontuar algumas características da banca e métodos de resolução dessa questão, além de abordarmos o conteúdo programático. Então, vamos lá. Banca Sebrasp. Leia a frase a seguir. Abrem aspas. A cidade amanheceu de luto. O silêncio caminhava pelas ruas e até o vento parecia chorar. Fecham aspas. Então, esse trecho em aspas possivelmente foi retirado de um texto. E aí, só essa parte é importante para a nossa análise. Agora, vamos para o ponto-chave da questão, onde o enunciado vai trazer qual é a abordagem, qual é o questionamento. Com base na análise da linguagem empregada no enunciado acima, então aqui já deixou claro que o conteúdo é linguagem. Assinale a alternativa que identifica corretamente. Então, vamos destacar duas coisas. O conteúdo, linguagem, e qual é o comando da questão. Está buscando a alternativa correta. Identifica corretamente as figuras de linguagem. Figuras de linguagem presentes na construção textual. Então, nós temos um gênero, um conteúdo mais amplo, que é linguagem. Dentro do conteúdo linguagem, nós temos funções da linguagem e temos figuras de linguagem. Mais à frente no enunciado, é mencionado um tópico específico, que é figuras de linguagem. Então, já sabemos que o tópico maior é linguagem, e especificamente está abordando figuras de linguagem. Então, nesse trecho, entre aspas, nós temos a presença de pelo menos duas figuras de linguagem. Isso podemos observar pelas alternativas. Cada uma das alternativas traz duas figuras de linguagem. Então, letra A letra A diz que o que podemos identificar naquele trecho são as figuras de hipérbole e antítese. Letra B diz que encontramos metáfora e catacrese. Letra C menciona a presença de prosopopeia e metáfora. Letra D menciona ironia e metonímia. E a letra E, eufemismo e elipse. Então, temos aqui 5 alternativas, cada uma delas traz duas figuras de linguagem. Então, primeiro, a gente tem que relembrar o conteúdo de figuras de linguagem e, com base nesse conhecimento, vamos identificar quais trechos está com a presença de duas dessas figuras, que, consequentemente, resultarão no nosso gabarito, certo? Uma dica importante para essa questão, como ela foi formulada, é o seguinte: vocês observem que apenas uma figura de linguagem se repete, que é a metáfora. Ela aparece na letra B e na letra C. Nas demais alternativas, nós temos figuras de linguagens diferentes. O que é que isso demonstra? Demonstra que, se você encontrar apenas uma figura de linguagem, você conseguir identificar uma figura de linguagem, tem uma chance enorme de já achar o gabarito. Porque cada alternativa traz figuras de linguagens diferentes, certo? Então, um ponto importante é esse. A não ser que você só observe a metáfora. Aí ficaria letra B e letra C. Mas, qualquer outra figura de linguagem que você conseguir observar no trecho, você já vai achar o gabarito. Então,
É uma dica muito importante, porque às vezes você olha para essas alternativas, olha para as figuras de linguagem e já bate um desespero, já pensa, eu não lembro o que é catacrese, por exemplo, eu não lembro o que é elipse, eu não lembro o que é antítese. Ah, vou errar a questão. Não, porque se você usar a estratégia correta, apenas precisa saber uma figura de linguagem, no máximo duas. Das 10 mencionadas aí, no caso 9 diferentes, né, que a metáfora está repetida, e aí você consegue encontrar o gabarito. Então, vamos responder essa questão por esse prisma, por essa análise, a análise do candidato objetiva para responder a questão e acertar o gabarito. E aí, depois de identificarmos a resposta, eu trago de maneira mais detalhada as características e definições das demais figuras. Então, vamos lá. O que é uma figura de linguagem? Você vai pensar, figura de linguagem. Figura de linguagem, nós temos alguns tipos de figuras de linguagem. Nós temos figuras de linguagem de pensamento, nós temos as figuras de linguagem de construção. O que significa isso? A figura de linguagem de construção, ela é utilizada na escrita, na sintaxe, que é a própria construção do texto. Então, ela serve como um elemento que vai ajudar ali na construção do texto. A figura de pensamento, figura de linguagem de pensamento, é aquela que aborda os sentidos em que as palavras são colocadas. Certo? Então, nós temos alguns tipos de figuras de linguagem. Certo? E temos figuras de linguagem de sons também, que são as fonéticas. E aí elas representam sons característicos de algumas coisas, ou a repetição de vogais, a repetição de consoantes, igual a assonância, a literação, ou onomatopeia, que é o som característico de algum ser, de algum objeto, o miado do gato, por exemplo. Então, temos figuras de linguagem de pensamento, de construção e de som. Aí, nesse trecho aqui, nós vamos identificar onde possivelmente encontraremos alguma dessas figuras de linguagem. Então, a cidade amanheceu de luto. Então, aqui a gente já pode pensar o seguinte: geralmente, quem fica de luto são as pessoas. E aqui diz que a cidade amanheceu de luto. Então, aqui fez algum jogo com figura de linguagem. A cidade ficar de luto, porque geralmente quem fica de luto é um ser humano. O silêncio caminhava pelas ruas. Aqui tem outra relação. Silêncio caminhava. Então, quem caminha é quem tem pés, pessoas, animais. Silêncio, ele não tem pés. Mas aqui diz que o silêncio caminhava pelas ruas. Então, fez uma relação de figura de linguagem. E até o vento parecia chorar. O vento chorar. Chorar é uma característica humana. Então, quem chora é um ser humano, ou digamos até um animal, pode considerar que chore. Mas não o vento. Só que aqui falou que o vento parecia chorar. Então, perceba que são figuras de linguagem. O que são figuras de linguagem? São construções usadas fora do seu modo denotativo, do seu modo padrão. Então, é um outro sentido que é atribuído, certo? Naquela construção ou naquela palavra. Então, a cidade de luto, silêncio caminhava e o vento chorar. No contexto, você percebe e você até entende o que isso quer dizer. Mas quando você observa essas relações, fica claro que não são relações no seu sentido literal, né? Porque o vento não tem condições de chorar, o silêncio não tem condições de caminhar e a cidade não tem características para ficar de luto. Então, aqui nós temos figuras de linguagem.
Como eu já abordei que chorar é uma característica humana e foi atribuída ao vento, caminhar é uma característica de um animal ou de um humano, de quem tem pés, e foi atribuída ao silêncio, então justamente é isso. A figura de linguagem, ela traz um novo sentido nesse novo contexto. E dentre essas figuras aqui, nós temos a prosopopeia, que também é chamada de personificação ou animismo. Preste atenção, essa figura de linguagem aqui, prosopopeia, ela também pode ser denominada de personificação ou animismo. Então vamos entender o que é isso. O que é personificação? Ó, preste atenção na palavra personificação. Persona do ser humano. Animismo, quando a gente fala desenho animado, é aquele que tem vida. Então, quando eu falo animismo, personificação ou prosopopeia, então é importante que vocês saibam as três denominações, porque qualquer uma das três podem aparecer. Aqui apareceu prosopopeia, mas é a mesma coisa que personificação e a mesma coisa que animismo. Significa o quê? Eu atribuí características humanas ou de um ser, pode ser também um animal, a algo que não tem aquela característica própria. Então, por exemplo, a gente vê muito em desenhos animados, em histórias infantis, uma xícara que fala, igual em Alice, no País das Maravilhas. Nós temos aqui um vento chorando. Chorar não é uma característica do vento, mas foi atribuída a ele nesse contexto, para dizer que ele fazia algum barulho. O silêncio caminhava pelas ruas. O silêncio não tem uma característica de caminhar, é uma característica humana ou de um animal. Então, isso é personificação, é prosopopeia, animismo. Quando diz o silêncio caminhava pelas ruas, diz que as ruas estavam em silêncio, que aquele ambiente silencioso se propagava em vários locais da cidade, em várias ruas. Quando eu digo que a cidade amanheceu de luto, significa que a cidade estava. As pessoas da cidade, na verdade, elas estavam de luto, elas estavam lamentando alguma coisa trágica que ocorreu. Então, quando eu atribuo essas características, eu estou trazendo o fenômeno, a figura de linguagem da prosopopeia. Então, é como eu já antecipei. Sabendo uma figura de linguagem, você já teria grandes condições de acertar a questão, que o gabarito é letra C. Além da prosopopeia, nós temos a metáfora. Por quê? O que é a metáfora? A metáfora é uma comparação implícita, certo? Então, se eu digo, eita, esse menino é um príncipe. Quando você diz, eita, essa menina é uma princesa, você não está dizendo que ela é filha de um rei ou de uma rainha, ou que ela mora em um castelo, ou que ela saiu de uma história infantil. Mas você está trazendo uma comparação implícita. Você está dizendo que ela tem alguma característica, pode ser muito educada, provavelmente a beleza, a postura, que assemelha ao padrão que temos a imagem de príncipes e princesas. Então, quando eu digo que uma coisa é outra, querendo comparar, isso é uma metáfora. Quando eu faço a comparação, eu digo dormir é como descansar, descansar por um tempo mais longo. Então, eu estou usando como eu estou trazendo a comparação explícita. Quando eu não uso como, eu digo que uma coisa é outra, isso é a metáfora. Então, gabarito, letra C. Por quê? Porque quando eu digo que a cidade amanheceu de luto, eu estou fazendo uma metáfora. Eu quis dizer que não tinha barulho na cidade, estava tudo muito, muito silencioso, parecia, era como se estivesse de luto. Então, quando eu digo cidade de luto, na verdade eu estou querendo comparar o silêncio que tinha na cidade com um ambiente de luto. Então, isso é metáfora. E prosopopeia, quando eu pego uma característica de um ser que não a tem, e eu atribuo àquele ser.
certo? Então, gabarito, letra C. Rapidamente, letra A, hipérbole. Hipérbole é um exagero. Eu digo, eu estou morrendo de fome, eu estou morrendo de sono. Então, isso é uma hipérbole, certo? É um exagero. Aí, antítese. Antítese são coisas opostas. Anti, de contrário. Então, quando eu digo antítese, eu estou falando, por exemplo, de subir, descer, claro, escuro, alto, baixo, entrar, sair. Então, eu uso palavras opostas em um contexto, no mesmo contexto. Metáfora, eu já falei, é uma comparação implícita, está correta, metáfora, mas ela também está na letra C, e as duas figuras de linguagem precisam aparecer. Então, na letra B tem metáfora, mas não tem catacrese. O que é catacrese? Catacrese é quando eu uso uma palavra para nomear algo que não seria próprio. Por exemplo, o braço do sofá, a perna da mesa. Então, aquela parte do sofá, ela não é um braço, porque quem tem braço é o ser humano. A perna da mesa, aquela parte que dá sustentação à mesa, não é perna, mas por semelhança, acabamos usando perna da mesa, braço do sofá e ficou o uso corriqueiro. Então, isso seria catacrese, a gente não encontra aqui, certo? Catacrese é quando eu uso uma palavra para denominar algo e acaba que não seria própria daquilo, é uma palavra que denomina outra coisa, mas acaba ficando associada. Só é lembrar do braço do sofá, da perna da mesa. A ironia é quando eu digo algo, mas querendo, na verdade, me referir ao contrário. Ela é muito linda. Ela tá se achando muito linda. Ela é muito linda, mas você quer dizer o contrário. Olha que rapaz inteligente. Às vezes se diz isso para alguém que errou algo fácil. Olha como ele é inteligente. Ironia seria isso. A gente vê muito no cotidiano. Metonímia, percebam, metonímia, não é metáfora, na letra D. Então, metonímia, ela tem uma relação de proximidade de sentido, certo? Então, muitas vezes eu digo, eu acabei de ler Machado de Assis. Você, na verdade, está dizendo que leu um livro de Machado de Assis. Então, a metonímia seria isso, você pegar algo que tem relação e colocar no lugar do termo principal. Então, o livro de Machado de Assis, eu digo, eu leio Machado de Assis. Então, eu vou assistir fulano de tal. Na verdade, você vai assistir um filme que tem fulano de tal ali. Então, você usa uma parte no lugar do todo, uma causa no lugar do efeito. Seria isso. Eufemismo é o contrário de hipérbole. Hipérbole você exagera. No eufemismo, você deixa algo mais atenuado, mais brando. Fulano bateu as botas, fulano foi de uma dessa para uma melhor. Então, fulano teve um pequeno mal-estar quando alguém sofreu um AVC, então você quer amenizar a informação. E a elipse é um exemplo de figura de construção que eu falei. É quando eu vou omitir um termo para evitar repetição. Aquele rapaz mais alto é meu primo. E o outro, meu amigo, o outro rapaz. Então, eu omiti a palavra rapaz, porque pelo contexto já deu para se concluir. Então, aqui nós temos como gabarito a letra C. As outras figuras de linguagem não estão presentes no trecho acima, apenas prosopopeia e metáfora.